príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente da minha mãe! A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Vamos para o momento do nosso devocional de todo dia, que é a leitura da Palavra de Deus, que estamos fazendo em um ano. E estamos no livro de primeiro Crônicas, e hoje nós iremos ler o capítulo 6. É um capítulo extenso, tem 81 versículos, por isso que é só um capítulo hoje. Então vamos para a nossa leitura. Descendentes de Levi, seu ministério e suas cidades. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate, Merari. E os filhos de Coate, Anrão, e Izar, e Hebron, e Uziel. E os filhos de Anrão, Arão, e Moisés, e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abisua. E Abisua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi. E Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote. Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas. E Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. E Joanã gerou a Azarias. Este é o que administrou o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadaque, e Jeozadaque foi levado cativo, quando o Senhor levou preso a Judá e a Jerusalém, pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libine e Simei. E os filhos de Coate, Anrão e Izar e Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas segundo seus pais. De Gerson, Libne, seu filho. Jaate, seu filho. Zima, seu filho. Joá, seu filho. Ido, seu filho. Zerá, seu filho. Jeaterai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assi, seu filho, Eucana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assi, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho, e os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana, e os filhos de Samuel, Vasne, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho, Libne, seu filho, Simei, seu filho, Uzá, seu filho, Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas: Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maatate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias,
filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaias, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quisi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anze, filho de Bani, filho de Semei, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos queimavam perfumes sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, no seu termo a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque nele caiu a sorte. Deram-lhe, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e os arrabaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, e aos filhos de Arão deram a cidade de refúgio, Hebrom e Líbna, e os seus arrabaldes, e Jatir e Estemoa, e os seus arrabaldes, e Ilém, e os seus arrabaldes, e Debir, e os seus arrabaldes, e Azã, e os seus arrabaldes, e Bet-Semes, e os seus arrabaldes. E da tribo de Benjamim, Geba, e os seus filhos, e os seus arrabaldes, e Alamete, e os seus arrabaldes, e Anatote, e os seus arrabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família da meia tribo, metade de Manassés, por sorte tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bazã, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, por sorte tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes. E deram-lhes por sorte estas cidades, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto aos mais das famílias dos filhos de Coate, as cidades do seu termo se lhes deram da tribo de Efraim, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Jezé e os seus arrabaldes, e Joquemeão e os seus arrabaldes, Bet-Oron e seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Agate-Rimon e os seus arrabaldes, e da meia tribo de Manassés, Ané e os seus arrabaldes, e Bileão e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã em Bazã e os seus arrabaldes,
e Astarote e os seus arrabaldes. E da tribo de Issacar, Quedes e os seus arrabaldes, e da Berate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes, e da tribo de Azer, Massal e os seus arrabaldes, e Abidom e os seus arrabaldes, e o Coque e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes, e da tribo de Naphtali, Quedes em Galileia e os seus arrabaldes, e Amon e os seus arrabaldes, e Kiriataim e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari da tribo de Zebulon tiveram a Rimono e os seus arrabaldes, a Tabor e os seus arrabaldes, e da além do Jordão da banda de Jericó ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer, no deserto, e os seus arrabaldes, e a Jaza, e os seus arrabaldes, e Quedemote, e os seus arrabaldes, e a Mefaate, e os seus arrabaldes, e da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Maanaim, e os seus arrabaldes, e Esbom, e os seus arrabaldes, e Jazer, e os seus arrabaldes. Glória a Deus. Por hoje é essa a nossa leitura. A gente ainda está lendo sobre as descendências, né? As terras que eles herdaram na terra prometida. E amanhã tem mais. Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanha. Vamos agora orar e agradecer ao nosso Deus por tudo. Gi? Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo meu vestir, pelo meu calçar, pelo pão de cada dia, Senhor. Abençoa, Senhor, os missionários. Abençoa, Senhor, cada um que está nos acompanhando, Papai do céu. Multiplica as bênçãos em suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.